Paz do Senhor a todos, eu sou o irmão Samuel. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre votos, campanhas, sobre religiosidade, sobre a comercialização dos dons a qual Deus tem capacitado aos irmãos pregadores, aos irmãos ministros da palavra. Eu venho falar um pouquinho sobre isso. Você que sempre fez campanha, você que sempre pegou envelope e colocou um valor financeiro dentro ali, estimulado pelo ensino dos pregadores, ensinado pelos pastores nas igrejas, eu venho falar com você com todo respeito e carinho, assim como eu no tempo da minha ignorância, meus irmãos, eu era um dos primeiros a pegar envelope dentro das igrejas quando tinha as campanhas. Eu era um dos primeiros aí correndo lá na frente para poder pegar um envelope, colocar um valor dentro, colocar um pedido de oração, colocar ali um pedido escrevendo um determinado milagre que gostaria de receber, a bênção, prosperidade. Porque eu aprendi errado, meus irmãos. No tempo da minha ignorância, eu participava dessas campanhas financeiras que havia nas igrejas. Só que depois que Deus abriu meu entendimento, eu rapidamente abandonei essas práticas, porque Deus ele me deu entendimento dentro da sua palavra, dentro da Bíblia. Nós não vamos encontrar, meus irmãos, ensinamento para poder fazer campanha. Quando olhamos para as Escrituras, nós vemos que Jesus ele fez muitos milagres quando esteve aqui na terra. Evidentemente, aqueles milagres a qual eram vistos por milhares de pessoas, por multidões ali, e a qual estão relatados na nossa Bíblia, a qual está relatado na palavra do Senhor. E ali, quando Jesus realizava os milagres, nós nunca vimos Jesus pedindo que a pessoa fizesse uma campanha para poder receber aquele milagre, aquela cura. Não encontramos nas Escrituras Jesus pedindo uma contribuição financeira para aquela pessoa viesse a ser curada, viesse a ser liberta. Você não vê Jesus mandando ninguém pegar envelope, colocar quantia financeira dentro para receber um determinado milagre, uma cura. Jesus ele curou milhares e milhares de pessoas, a qual está escrito que se fosse para registrar todos os milagres de Jesus, não se caberia nos livros. Então aqui dentro da Escritura é uma parte pequena que está relatado a respeito dos milagres de Jesus Cristo. E Jesus ele nunca ensinou ninguém, meus irmãos, a fazer esse tipo de procedimento, a qual o meio evangélico sempre tem ensinado para as pessoas. Sempre tem sido ensinado que as pessoas devem fazer uma campanha de 7 semanas, para poder receber uma cura, um milagre, porque a todo tempo as pessoas estão precisando de alguma coisa. Sempre nós vamos precisar de alguma coisa, seja uma cura, seja uma libertação para nós ou para alguém da família. Intercedemos pela vida dos nossos familiares, nossos amigos, conhecidos. Então sempre alguém estará buscando algum tipo de milagre, algum tipo de bênção, vamos assim dizer. E sempre foi ensinado que você deve pegar um envelope, colocar um valor de dinheiro dentro, e ali então Deus ele vai te prosperar, Deus ele vai te abençoar. É o ensinamento deles, dos pastores, dos pregadores. E ali então eles pegam passagens bíblicas, a qual nós podemos nos lembrar aqui a respeito de Naamã, que mergulhou 7 vezes no Rio Jordão. Então eles pegam essa passagem e fazem uma campanha em cima disso, dizendo que campanha de Naamã, você vai ser curado, vai ser restaurado, vai receber o milagre, e usam esse tipo de argumentação para poder ensinar os irmãos que é preciso fazer uma campanha. Só que sempre as campanhas são feitas no intuito financeiro. Você pode analisar, você sempre tem visto que as campanhas elas não são sem contribuição financeira. Você não vê esse tipo de campanha nas igrejas.
Todos os pregadores, ministros, pastores que fazem as campanhas, elaboram essas campanhas nas igrejas, elas têm o fim financeiro, nunca é de graça. Nunca você vai participar de uma campanha que eles venham a elaborar, que aquilo que você vai oferecer a Deus, vamos dizer assim, seja obediência, seja santificação, seja oração. Nunca é ensinado esse tipo, porque até mesmo se Jesus tivesse ensinado, meus irmãos, a fazer campanha, teria que ser nesse modelo, a qual o homem viria se santificar na presença de Deus, colocar a vida dele de acordo com os mandamentos de Jesus, fazer um período de santificação ali, vamos dizer assim, para que viesse a alcançar algum milagre. Mas nós não vimos desta maneira, nem de uma maneira nem de outra, não seria certo, porque Jesus não ensinou esse tipo de prática, de fazer campanha. Porque Jesus, ele não ensinou que devemos fazer barganha com ele, não devemos fazer barganha com Deus. Deus, ele não está vendendo os milagres. Deus não está cobrando para poder curar o enfermo. Deus, ele não cobra para curar o enfermo, para libertar, para abençoar uma pessoa. Deus, ele não cobra. Esse tipo de pensamento é um pensamento ofensivo contra Deus. Chega a ser um insulto ao nosso Deus, porque ele já nos abençoou, meus irmãos. Deus, ele já nos abençoou grandemente, enviando seu Filho amado Jesus Cristo para morrer naquela cruz, enviando seu único Filho, Jesus Cristo, a esta terra, como homem, sentiu o que nós sentimos, sofreu o que nós sofremos, de dores, de sofrimentos, e ali então Jesus padeceu naquela cruz por mim e por você. Então será que isto não é o suficiente, meus irmãos? Será que ainda precisa de fazer campanha? Será que ainda é necessário pegar um envelope, colocar um valor dentro e colocar escrito ali o que quer que Deus faça? Também os apóstolos, meus irmãos, que seguiram o ensinamento de Jesus, eles nunca ensinaram ninguém a fazer uma campanha. Eu me lembro aqui também que eles usam ali o texto que fala de Josué e o povo que rodeou as muralhas de Jericó, a qual rodearam 13 vezes, se eu não me engano. Não foi apenas 7 vezes. Eles rodearam 6 vezes e depois 7 vezes, se eu não me engano. Um total de 13 vezes. E eles ainda fazem a campanha errada. Campanha da queda das muralhas. 7 quarta-feira, 7 sexta-feira, ainda faz errado, porque deveria ser 13. Se fosse para fazer o certo. Eles também fazem campanha ali usando a respeito de Ana, que fez um voto para Deus, que se Deus lhe desse um filho, ela entregaria para Deus, devolveria para Deus. Só que ali Ana, ela não pegou o envelope, não colocou dinheiro dentro, ela não fez uma campanha de 7 semanas, 21 semanas, não foi desta maneira. Ali foi um desejo do coração de Ana de ser mãe, a qual se alinhou com o projeto de Deus. Ali o que Ana fez, ela foi se derramar na presença de Deus. Ela abriu seu coração, vamos dizer assim, se humilhou na presença de Deus. Ali ela se entregou na presença de Deus em oração, com um coração sincero e puro. Então ali não foi uma campanha, não foi um voto financeiro. Foi um voto a qual ela entregaria o próprio filho para servir a Deus por toda a sua vida, como foi Samuel, qual foi profeta, juiz e sacerdote. E também eles pegam, estou me lembrando aqui, a respeito de Daniel, que orou 21 dias. Então eles pegam ali, a respeito de Daniel, que orou 21 dias, e faz uma campanha de 21 semanas. E eu creio que os irmãos já devem ter feito muitas campanhas, assim como eu fiz, irmãos. Há 2 tipos de coisas, meus irmãos, que nós podemos entender dentro deste assunto. Por que as igrejas fazem isso? Na grande maioria das igrejas, meus irmãos, não todas, não estou aqui generalizando, não são todas, mas a grande maioria das igrejas que nós conhecemos, o carro-chefe delas é campanhas e votos.
Já o dízimo já não está sendo suficiente, a oferta não está sendo suficiente para eles, então eles inventaram campanhas, inventaram votos, propósitos, a qual você tem que ofertar o seu melhor, dar o seu melhor financeiramente, para que Deus venha te abençoar, como se fosse um investimento, como se fosse uma aplicação, como se fosse uma troca. E o que nós podemos analisar dentro disto, meus irmãos, é que há muitas igrejas, há muitos ministros, pastores, que eles aprenderam errado. Eles aprenderam errado e estão vivendo essa prática erradamente. Eles não tiveram pleno conhecimento da verdade, porque não conhecem as Escrituras. Eles não têm conhecimento bíblico, então estão fazendo por ignorância. Aprenderam com seus líderes, com seus supostos pastores, erradamente, porque vem sido ensinado há mais de 100 anos erradamente. Assim vamos dizer, porque as igrejas têm 100, cento e poucos anos, a qual nós conhecemos, os ministérios que nós conhecemos, a sua grande maioria. Então eles têm feito isso há décadas, há séculos já, erradamente. Então, eles aprenderam errado e estão passando errado. Só que por outro lado, a grande maioria, eles sabem disso, meus irmãos. Eles sabem que é errado, eles sabem que isso não procede, eles sabem que não tem base bíblica, eles sabem que está fora da Escritura. Porque eu venho lembrar aqui os irmãos que no livro de 1 Coríntios, no seu capítulo 4, no seu versículo 6, meus irmãos, está escrito assim: não vá além daquilo que está escrito. Irmãos, nós não devemos ir além das Escrituras. Tudo que nós precisamos para a nossa vida, meus irmãos, está relatado nas Escrituras. Não vai haver revelação além das Escrituras, concernente àquilo que precisamos viver, aquilo que vai acontecer. Não haverá mais esse tipo de revelação de coisas que vai acontecer, coisas grandes, vamos dizer assim, coisas referentes ao reino celestial. Não vai se levantar profeta trazendo revelação nova, além da Bíblia. Não, porque até mesmo não há mais profeta. O último profeta foi João Batista. Quando Jesus chegou, terminou o sacerdócio de profetas. Porque está escrito no livro de Hebreus, capítulo 1, verso 1, que antigamente Deus falava aos pais e aos filhos através dos profetas. Aí hoje fala através de Jesus Cristo, e Jesus Cristo deixou para nós, meus irmãos, pelo intermédio do Espírito Santo, tudo relatado nas páginas da Escritura. Então, para hoje, não necessita desse tipo de revelação. Então, muitos sabem, meus irmãos, que estão fazendo errado, porque eles estão no intuito de arrecadar dinheiro. O propósito deles não é que alguém seja abençoado, o propósito deles é eles serem abençoados. Vocês têm reparado que geralmente esses pregadores, esses ministros que elaboram essas campanhas, vocês têm analisado que eles têm prosperado? Você já parou para analisar isso? Que eles têm prosperado? Como têm trocado de veículos, veículos cada vez melhores, casas boas, vida confortável, de luxo. E quando olhamos, irmãos, para a grande maioria dos cristãos, dos irmãos evangélicos, a grande maioria, meus irmãos, são assalariados. São pessoas de pouco recurso, assim como eu. São pessoas aposentadas que recebem um salário mínimo. E dali então, essas pessoas estão tirando do seu pouco recurso que tem, meus irmãos, e estão entregando na mão desses líderes, desses pregadores, desses pastores, e eles estão se tornando cada vez mais ricos, cada vez mais prósperos. E você vê que essa prosperidade anunciada, prometida, ela não tem acontecido, meus irmãos. Eu tenho visto pessoas, meus irmãos, pessoas que são dizimistas, pessoas que fazem esse tipo de campanhas há muitos anos. Vamos dizer assim, pessoas aposentadas que ganham um salário e já tem mais de 10, 20 anos que elas fazem isso.
e elas não têm prosperado. A grande maioria vive de aluguel, paga aluguel, não tem carro próprio, não tem casa própria, vive uma vida simples. Por que é que não está acontecendo o milagre, meus irmãos, da multiplicação e da bênção sem medida que eles anunciam e prometem? Porque se fosse verdade isto, meus irmãos, de campanhas, a qual você vai se prosperar, Deus vai te prosperar, a qual Deus vai te curar e você não vai ter mais enfermidade. E nós vemos, meus irmãos, pessoas que têm enfermidades crônicas e fazem campanhas há 10, 20 anos, como pessoas que são diabéticas. E por que é que o milagre não acontece na vida dessas pessoas, meus irmãos, que vivem fazendo uma campanha atrás da outra? Será que Deus abençoa somente alguns? Será que Deus escolhe alguns para abençoar, meus irmãos? Porque as pessoas estão tão iludidas, meus irmãos, tão enganadas com esse negócio de campanha, que as pessoas não estão muitas vezes preocupadas em buscar a Deus, porque Ele é Deus. Não estão preocupadas de buscar a Deus porque Deus é Deus. Estão preocupadas de buscar a Deus para poderem ser abençoadas, para serem prósperas. Não estão buscando a Deus, na sua grande maioria, porque querem ter um relacionamento, intimidade com Deus. Mas estão buscando o dono, estão buscando o milagre, mas não querem o dono do milagre. Quantas pessoas, meus irmãos, têm corrido atrás de campanhas? Quantas pessoas têm corrido atrás desse tipo de coisa, como votos, para ter uma vida próspera? As pessoas que não se contentam com aquilo que Deus lhe deu. Porque está escrito, meus irmãos, no livro de Timóteo, capítulo 6, versos 6 ao 10, está escrito assim: porque nada trouxemos para este mundo e nada levaremos, tendo nós sustento para comer, para beber, para vestir, e um teto sobre as nossas cabeças, ficamos contentes com isso, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e muitos têm se desviado da sua fé em Deus, seguindo após o dinheiro, seguindo após a riqueza. O amor à riqueza, meus irmãos, é a raiz de todos os males. Não é pecado a pessoa ser próspera, não é pecado a pessoa ter condição financeira. Mas quando isso se torna um amor ao dinheiro, meus irmãos, amor a mamon, como é conhecido, aí isso se torna idolatria, se torna demoníaco. Está escrito no livro de Provérbios também: todo aquele que amar a riqueza jamais se fartará da riqueza. Porque tem pessoas, meus irmãos, que quanto ele mais tem, mais ele quer. Se ele tem 10 casas de aluguel, ele quer 20, ele quer 30, quer 50. Ele sempre quer mais, 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 ele não se contenta. Tem pessoas, meus irmãos, que eles são tão ricas, pessoas tão ricas, vamos dizer assim, que sejam religiosas, não cristãs, e elas teriam condição de dar uma casa para uma pessoa, dar uma casa por mês para um necessitado, mas ele não tem coragem de fazer isso. Tem pessoas que têm condição, meus irmãos, de dar uma cesta básica por semana ou por mês para os necessitados, mas ele não faz assim. E no livro de Tiago, capítulo 4, verso 17, está escrito assim, meus irmãos: aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele peca. Você pode fazer o bem, você sabe fazer o bem, e você não faz, você peca, porque está escrito também: todo aquele que vê o seu irmão necessitado e não faz nada, meu irmão, para ajudar ele, não está o amor de Deus nele. Porque o amor de Deus na pessoa é amor, é caridade, é misericórdia pelo próximo. E também está escrito em Romanos ali: não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos com as humildes. Irmãos, o grande engano do meio evangélico, a qual nós estamos vivendo, agora estão pregando inventaram uma tal de teologia da prosperidade, ensinando que o cristão, o crente, ele deve ser próspero, ensinando que o crente, o cristão religioso, ele tem que comer o melhor dessa terra, porque está escrito lá em Isaías capítulo 1, verso 19, Deus disse assim: se obedecer os meus mandamentos, comereis o melhor dessa terra.
Só que ali, meus irmãos, se você fizer uma análise, uma exegese do texto, ali você vai ver que foi uma promessa dirigida ao povo de Israel, aquele povo que Deus tirou da terra do Egito e queria entrar na terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Então ali Deus fez uma promessa para aquele povo, e nem eles não conseguiram comer o melhor da terra, porque não foram obedientes a Deus. Então os pregadores, meus irmãos, eles usam tudo que eles podem usar dentro das escrituras, os milagres, as bênçãos que Deus prometeu e fez na vida daquelas pessoas, e eles aplicam para hoje, meus irmãos, e hoje não funciona desta maneira. O Evangelho de Jesus Cristo não tem promessa de prosperidade, não tem promessas como isso, de você receber casa, carro, propriedade, fazenda, riqueza, não tem. O Evangelho de Jesus Cristo vem pela contramão do que eles estão pregando. Jesus Cristo, quando aquele jovem rico encontra Jesus, pergunta para Jesus o que precisa para herdar a vida eterna. Jesus diz sobre os mandamentos, e ali ele diz que guardava os mandamentos, mas Jesus disse: olha, ainda te falta uma coisa, venda tudo quanto você tem e dá aos pobres. Então vejamos aqui, o Evangelho de Jesus vai pela contramão do que estão ensinando sobre prosperidade. Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus também disse que a vida do homem não consiste naquilo que ele tem. E nós vemos dezenas de citações a qual o ensino de Jesus vem contra a riqueza. Jesus diz que é mais fácil passar um camelo, um barbante, que era chamado de camelo, pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Não está dizendo que o rico não vai entrar no reino dos céus, não. Entendamos a palavra. Jesus diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Um camelo que era um barbante, conhecido lá em Israel. Então nós vemos, meus irmãos, que a riqueza, muitas vezes, ela tem afastado o homem da presença de Deus, ela tem tomado o lugar de Deus em muitos corações, porque muitos estão em busca da riqueza. Nós vemos o seguinte, nós vemos as igrejas, meus irmãos, elaborando campanhas e anunciando na internet: quarta-feira do milagre, venha para a campanha 7, quarta-feira do milagre, bênçãos, curas e milagres. Eles anunciam curas e milagres. Parece que estão fazendo promoção dos milagres, ofertando as curas e os milagres. Ali nós vemos nos cartazes anunciado: venha para a campanha de cura e milagre, venha receber o seu milagre. Ali está anunciando que todos que vierem vão receber o milagre. Irmãos, isso não é certo fazer, irmãos. Isso é um insulto a nosso Deus. Como é que eu vou fazer um cartaz e vou anunciar curas e milagres, como se eu estivesse fazendo uma promoção de curas e milagres? E as pessoas, irmãos, estão carentes, estão necessitadas de curas e de milagres. Então elas vêm correndo para essas igrejas, para essas campanhas, meus irmãos, no intuito, coitadas, porque foram iludidas, querendo receber o seu milagre. Quem não quer ser curado? Quem não quer ser abençoado? Quem não quer prosperar? Eu creio que todos, a maioria, querem. Então eles fazem esse tipo de coisa, meus irmãos, anunciando cartazes, campanhas. Vamos para as escrituras. Jesus nunca fez esse tipo de coisa. Jesus nunca ensinou ninguém a fazer isso. Jesus, ele ia em busca dos enfermos. Os enfermos eram trazidos até Jesus, e ali Jesus curava. Mas hoje não, hoje fazem campanhas anunciando que haverá curas e milagre. Isso é como se fosse uma propaganda de venda, vamos dizer assim. Cura de dor de cabeça, cura de problema no estômago a R$10. Problemas mais crônicos, 50. Doenças incuráveis, R$1.000. Vamos dizer assim, se fosse estipular um preço, um cardápio. Estão fazendo isso, meus irmãos, com a palavra de Deus. Isso não é certo. Os apóstolos nunca pediram nem R$1 para cobrar ninguém, para curar ninguém, meus irmãos. Jesus nunca ensinou ninguém a fazer esse tipo de coisa.
Então hoje estão fazendo isso, meus irmãos. E eu venho dizer para você, irmão, não se deixe ser enganado. Que essa palavra simples, quem está aqui falando, não é uma pessoa que tem curso teológico, não sou uma pessoa que tem faculdade, sou uma pessoa simples como você. Mas Deus me deu entendimento para poder anunciar essa palavra, para poder combater os falsos profetas, meus irmãos. Não caia mais nesse engano, nesse engodo, meus irmãos. Você não precisa disso. Não se deixe ser enganado, meus irmãos, por esses líderes corruptos, por esses lobos. Irmãos, você tem a Escritura na palma da sua mão. Você tem a Bíblia, você tem o seu celular que você pode pesquisar, buscar o entendimento, meus irmãos. Não seja enganado, examine as Escrituras. Isso não procede com as Escrituras. Fazer uma campanha para receber um milagre, pegar um envelope, colocar um valor para receber o milagre ou para prosperar. Irmãos, isso é ofensa contra nosso Deus. Deus, ele já nos abençoou grandemente e ele quer nos abençoar, mas não como uma moeda de troca. Não colocando um valor dentro do envelope e entregando dentro de uma igreja, meus irmãos. Será que os anjos estão anotando isso aí? Vamos dizer assim, a pessoa pega um envelope, ó Deus, está aqui, vou colocar aqui R$100, anota aí, anjo. Anota aí, o anjo do Senhor está anotando. Ó Senhor, eu comecei a campanha hoje, é a primeira elo da campanha, ainda falta mais 6. E quando eu terminar essa campanha, eu quero o meu milagre. Irmãos, não funciona dessa maneira com Deus. Já pensou se é assim? Exigir de Deus o milagre, exigir de Deus a bênção. Irmãos, estão brincando com a palavra de Deus, estão mercadejando a palavra de Deus, estão adulterando o verdadeiro evangelho que está nas Escrituras, meus irmãos. Irmãos, no livro de Atos, capítulo 17, verso 11, está escrito que os bereanos, eles recebiam a pregação dos apóstolos, e eles iam para as escrituras que eles tinham na época para conferir se era aquilo mesmo. Também no livro de 1 João, capítulo 4, verso 1, está escrito: não creia em todo espírito, mas prove se o espírito provém de Deus. Também, meus irmãos, no livro de Tessalonicenses, capítulo 5, verso 20 e verso 21, está escrito: não desprezais as profecias, mas provai se elas vêm de Deus. Não é toda profecia, meus irmãos, que vem de Deus. E hoje nós vamos para as igrejas, nos cultos ali, são dezenas e centenas de revelação, de profecias. É uma avalanche de profecias, supostos profetas ali revelam, dizem que tem o dom de revelar, dizem que tem o dom de curar. E por que é então que essas pessoas que dizem que tem o dom de curar, por que é que elas não vão para os hospitais, meus irmãos? Curar os enfermos, por que é que não saem pelas ruas, pelas vielas, para curar os enfermos? Eles falam, não, tem que trazer aqui dentro da igreja. Será que Deus está condicionado dentro de um salão chamado igreja? Será que Deus ele só cura dentro da igreja, a qual é conhecido? Não, meus irmãos. Deus ele cura em qualquer momento, em qualquer tempo, em qualquer lugar. Basta ele querer. Só que não funciona desta maneira. Ah, irmão, vem aqui que eu vou orar para você, você vai ser curado. Não, eu não tenho esse poder. Eu vou orar e se for da vontade de Deus de te curar, de te abençoar e te libertar, ele vai fazer. Mas não desta maneira. Ah, irmãos, façam uma fila aqui que o homem de Deus, a mulher de Deus vai orar e vocês vão receber o seu milagre. Não. Isso não vai acontecer, porque não procede assim. Nós oramos, somos instrumentos nas mãos de Deus. Funcionamos ali como uma ferramenta na mão de Deus. Um servo de Deus ali, trabalhando em prol das almas. E ali nós oramos pela vida dos irmãos. E se Deus querer fazer o milagre, Deus vai fazer. E outra coisa, meus irmãos, para de idolatrar pastores, pregadores, pensando, eu vou lá e se aquele homem, se aquela mulher
orar por mim eu vou ser curado. Não, meus irmãos, isso não é bom. Você tem boca, você pode orar na sua casa. Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a porta e ora. Não que não precisamos da oração do irmão pastor, de um irmão que prega a palavra, precisamos, mas não nessa devoção de idolatria, irmãos. Dando esse poder para ele, essa dando esse prestígio a ele, vamos dizer assim, essa honra que não é dada a ele, pensando: se ele orar por mim eu vou ser curado. Então quer dizer que Deus ele seleciona uns e dispensa outros? Deus ele age por igualdade, meus irmãos. Não tem um é melhor, o outro é pior. Deus não faz esse tipo de distinção com as pessoas. Não tem esse tipo de exclusividade. Esse aqui eu vou abençoar ele e esse aqui ele vai ser menos abençoado. Não funciona desta maneira. Deus não coloca pessoas acima de outras pessoas, como a igreja tem feito. Não há uma hierarquia, meus irmãos, no meio religioso, no meio evangélico, de acordo com a Escritura. Não existe essa hierarquia. Fulano manda no cicrano, o pastor manda no presbítero, que são iguais os cargos, o presbítero manda no diácono, o diácono manda no obreiro. Não há isso, meus irmãos. Não há esse tipo de hierarquia no Evangelho de Cristo. O homem criou esse tipo de coisa, mas dentro do Evangelho de Cristo não é assim. Os apóstolos não se subordinavam um ao outro desta maneira. Fulano, eu sou maior do que você, você é meu subordinado, você é meu serviçal. Não, eram todos por igualdade. Todos tinham igualdade um para com o outro, meus irmãos. Então, meus irmãos, eu venho falar com você. Não participe mais dessas campanhas. Não pegue mais esses envelopes, meus irmãos, para colocar valor, acreditando que isso vai trazer um benefício que não vai, está te trazendo prejuízo. E também junto com as campanhas, meus irmãos, e os envelopes agora não sendo suficiente, eles têm distribuído água ungida, que eles dizem que são ungida, garrafinhas com óleo, dizem que é óleo ungido, sal ungido, todas as coisas que eles podem dizer que são ungidas, chave abençoada, eles fazem ali também como se fosse uma torrezinha, todas as coisas que eles atribuem este misticismo como se fosse ungido, e não é, meus irmãos. Irmãos, será que Deus precisa do intermédio de um objeto para poder curar você? Será que Deus precisa de um sal que eles dizem que é ungido para poder colocar nas portas da casa, no quintal, para não entrar nenhum mal? Será que precisa disso? Será que Deus precisa disso para poder expulsar os demônios que quem sabe está habitando na vida de uma pessoa, e se colocar ali na comida daquela pessoa, o demônio vai sair? Não, meus irmãos. Na Bíblia nós encontramos no Novo Testamento que demônios, caça demoníacas ou demônios só saem em nome de Jesus. Não vai sair com sal grosso, não vai sair com água ungida, nem com óleo ungido, nada disso. Irmãos, isso aí é idolatria dentro das igrejas, dentro do meio evangélico. Não pegue, irmão, essas coisas, não leve para a sua casa, isso traz maldição. Isso não provém de Deus. Aí alguém vai dizer assim: irmão, mas Jesus ensinou que os discípulos, os apóstolos, fossem ungindo com óleo. E ali, meus irmãos, eu venho dizer para você que no livro de Isaías, no capítulo 1, verso 6, está escrito que ali era usado o óleo em ferimentos. Vocês lembram quando o bom samaritano, ele encontra ali um homem judeu caído, quase morto, e ele vai ali passar nos ferimentos óleo e também vinho? Era usado como uso medicinal, era usado como coisa da tradição de Israel, do povo judeu, ali o óleo, mas não com poder místico de cura, meus irmãos. Já pensou se o óleo
a qual dizem que é ungido tivesse poder de curar. E isso não é certo, irmãos. As pessoas começam a colocar valores místicos nesses objetos, começam a achar que esses objetos têm poder, que são santos. Até mesmo hoje, irmãos, eles têm feito nas igrejas, eles vão para a Escritura e a Bíblia cita a respeito da Arca da Aliança. E hoje estão fazendo cópias, vamos dizer assim, imitações da Arca, fazendo arca e dizendo que ali, se as pessoas rodear naquela arca 7 vezes, vai ser abençoada. Se tocar, se colocar o seu pedido dentro daquela arca, vai ser abençoado. Irmãos, no livro de Jeremias, capítulo 3, vai para sua Bíblia depois e analisa. Livro de Jeremias, capítulo 3, verso 16, está escrito que não fariam mais arca, não fariam cópia da Arca da Aliança, nunca mais se fariam outra arca. Deus proibiu que se fizesse outra arca, meus irmãos. Nós devemos ir para a Escritura. Aí eles fazem castiçais, aí eles fazem todas essas coisas a qual era usado no tabernáculo, no templo a qual Salomão construiu. Ali sim, naquele tempo do Velho Testamento, a Arca da Aliança era o símbolo de santidade, o símbolo maior de santidade a qual havia no tabernáculo e no templo. E ali os objetos eram consagrados ao Senhor. Até mesmo o óleo da unção, meus irmãos, a qual foi feito para ungir os sacerdotes, ali os utensílios do tabernáculo e do templo, Deus proibiu que se fizesse outro óleo daquele. E aquele óleo, quem tocasse, aquela pessoa deveria ser expulsa ou morria. E quem fizesse outro óleo daquele, meus irmãos, ele também seria punido com a morte. Ali no tempo da lei, a qual imperava a lei de Moisés. Hoje nós estamos vivendo a lei de Cristo. A lei de Cristo é graça, é misericórdia. Então, meus irmãos, e sem falar dos pregadores, irmãos, que têm cobrado para poder pregar o Evangelho. Pregadores cobrando caríssimo, ganhando muito dinheiro para poder pregar o Evangelho. Pessoas cantando músicas religiosas, gospel, e ganhando um rio de dinheiro em cima disso. Pessoas cantando dentro das igrejas e cobrando, eu cobro R$1.000 para ir cantar, eu cobro 5.000, cobro 10.000, cobro 20.000 e assim vai. Pregadores, irmãos, cobrando R$1.000 para pregar, 5.000, 10.000. Pessoas que funcionam como lideranças em igrejas, como pastores, meus irmãos, ganhando salários astronômicos para poder apacentar ali o rebanho de Deus. Como está escrito no livro de 1 Pedro, capítulo 5, apacentai o rebanho de Deus, não como dominador do rebanho, mas como exemplo, como mansidão. Então, meus irmãos, estão mercadejando a palavra de Deus, cobrando para pregar, meus irmãos, achando que a palavra de Deus é mercadoria, achando que a palavra de Deus é fonte de lucro. E não é, meus irmãos. O Evangelho não ficou para poder enriquecer as pessoas. O Evangelho veio para nós para que nós fôssemos salvos através da palavra de Deus, através do seu Evangelho. Porque está escrito, meus irmãos, no livro de 2 Pedro, capítulo 2, verso 3, que eles viriam em nós, as ovelhas do Senhor Jesus, apenas uma fonte de lucro. Eles viriam em nós, irmãos, apenas fonte de lucro, apenas uma fonte a qual eles extrairiam para si recursos financeiros. Eles viriam uma oportunidade nas ovelhas de Deus ali, como se fosse uma oportunidade para poder ganhar dinheiro. E é o que está sendo feito hoje, irmãos. Nós vemos os pregadores como estão ricos. A pessoa começa a pregar, começa a falar da palavra de Deus e daqui a pouco ele está rico, daqui a pouco está milionário. Jesus, ele nunca cobrou nem um centavo para poder pregar. Nós não vemos os apóstolos nenhum acumular riqueza, meus irmãos. Nós não vemos os apóstolos ficarem ricos cobrando para poder pregar. O apóstolo Paulo, ele chega a falar
em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 17, está escrito, o apóstolo diz que não somos como muitos falsificadores da palavra, que pregam o evangelho visando lucro. O apóstolo Paulo ele chega a falar em Atos 20:33, de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem veste, nada, nada, nada. Com as minhas mãos eu trabalhei para sustentar a mim e aqueles a qual estavam comigo. O apóstolo Paulo, ele deixa de receber salário, meus irmãos. Ele deixa de ser assalariado para cuidar das igrejas de Corinto. Ele recebia salário. E ele deixa de receber salário para poder pregar o evangelho de graça. E ele diz que para ele era um orgulho dele, a qual ele não queria usar desse direito, porque a Bíblia, irmãos, ela dá direito de um obreiro, de um ministro, ser assalariado, com ajuda de custo para sobreviver, mas não salário exorbitante para poder enriquecer. O evangelho ele tem que ser pregado gratuitamente para aquele que não é colocado, assim, vamos dizer assim, em um ministério como uma pessoa assalariada. Ali ele está como pessoa assalariada, a Bíblia dá esse direito. Mas para aquele que não trabalha na área ali, em um ministério, que ele é um pregador itinerante, vamos dizer assim, a pessoa que prega pelas ruas, que é chamado nas igrejas para pregar, ele não pode estipular um valor para ser cobrado, meus irmãos, para poder pregar. O que pode ser feito é uma ajuda de custo para o irmão que vai pregar, que ele vem de longe, ele se desloca, precisa de combustível, ele precisa ali de ser hospedado em algum lugar, ele precisa daquele recurso. Então os irmãos ali vão auxiliar este irmão, esta irmã, que vem a trazer uma ministração de palavra, e ele vai ser auxiliado ali com ajuda de custo. Mas não desta maneira, irmão, eu prego aí na sua igreja, mas eu quero R$1.000, eu quero 5.000, eu quero 10.000. Isso aí é mercadejar a palavra de Deus. E hoje é o que nós mais vemos no meio evangélico, é isso, meus irmãos. Pregadores vivendo no luxo, ganhando os altos salários, ganhando muito dinheiro pregando o evangelho. Só que não o evangelho de Cristo, eles estão pregando o evangelho adulterado, um evangelho que não confronta o pecado, um evangelho que promete riqueza, que é o evangelho da teologia da prosperidade, a qual estão pregando. Porque o povo, irmãos, infelizmente eles querem isso, eles querem ouvir coisas que agradam ao seu ego, ao seu coração, promessa de riqueza, promessa de vida farta. E Jesus não pregou esse tipo de coisa, meus irmãos. E eles estão vendendo os dons, cobrando, é como se estivesse cobrando, estão cobrando indiretamente, mas é como se cobrasse diretamente, porque quando se faz uma campanha, quando se estipula uma campanha, meus irmãos, com intuito financeiro, que para você ser abençoado, para você ser curado, receber um milagre, você deve pegar um envelope e colocar um valor, indiretamente eles estão cobrando, eles estão te extorcendo, eles estão te manipulando, aproveitando de você. Irmãos, não caia mais nesse engano. Esse engano, ele tem crescido muito, ele tem caminhado por décadas ou até mesmo século. E as pessoas, elas têm sido enganadas. Só que elas também têm sido cobiçosas, porque a palavra de Deus não tem sido suficiente para essas pessoas. O evangelho não tem sido suficiente para essas pessoas. Elas querem um show, um teatro. Elas querem ali os pregadores coach, os pregadores famosos. Eles não querem a palavra na sua simplicidade, porque o evangelho de Jesus ele é simples. O evangelho de Jesus ele é simples, ele não é mesclado. O evangelho de Jesus, o verdadeiro evangelho, ele não tem esse tipo de coisa. O evangelho de Jesus, a promessa do evangelho é de salvação, meus irmãos, não é de riqueza, não é de prosperidade. Irmão, mas então o cristão ele não pode ser próspero? Claro que pode, só que depende
de uma vida de obediência a Deus, porque se a pessoa quiser prosperar pelas suas próprias mãos, quem sabe praticando coisas ilícitas, ele quem sabe prospera num espaço de tempo, só que esse tipo de riqueza ela não traz benefício para a alma da pessoa. Se a pessoa que viver dissolutamente, que conseguir riqueza de uma forma errada, a Bíblia está escrito que o salário do pecado é a morte. E todo aquele que ajunta com a mão indisciplente, ele será castigado. Porém, aquele que quer viver o Evangelho, aquele que quer obedecer à doutrina de Cristo, que quer viver na dependência de Deus, ele vai ser próspero se Deus quiser que ele seja próspero. Ou vamos dizer assim, o ímpio que não serve a Deus, um ímpio que não serve a Deus. Mesmo que ele não pratique nada errado, mas que ele se esforce, ele trabalha, ele estuda, ele faz planos, faz projetos, faz faculdade, ele se empenha, meus irmãos, e ele se torna próspero. Mas agora, quem quer viver na dependência de Deus, ele só vai ser próspero se Deus assim quiser. Se Deus não quiser, não querer que ele seja próspero, porque Deus conhece o nosso coração. Pode ser, quem sabe, que se essa pessoa tornar rico, próspero, ele venha abandonar a Deus. Ele venha deixar de servir a Deus e começa a servir a si próprio, servir a riqueza. Então Deus, conhecendo o coração do homem e da mulher, ele sabe a quem ele pode prosperar. Só que tem também a questão, meus irmãos, que tem pessoa que vive escorado. Tem pessoa que vive esperando cair do céu. Tem pessoa que ele não corre atrás, ele não levanta cedo, ele não vai buscar, ele não arregaça as mangas, como diz. Eu sempre estou ensinando os ensinamentos. Você quer ter uma vida próspera? Vamos dizer assim, um conforto. Você quer ter conforto na sua casa? Como é gostoso a gente ter a casa da gente. Se conseguir a casa própria é muito bom. Mas se mesmo assim a pessoa que vive paga aluguel e Deus está te capacitando a pagar o aluguel, e ali na sua casa você quer ter um conforto, é gostoso ali, tá calor, você tem um ar condicionado, você tem uma casa bem arrumadinha, ali você tem uma boa televisão para você assistir, tudo aquilo que traz proveito. Coisas que não traz proveito, nem assista. Mas coisas que traz proveito, são proveitosas, é gostoso você ter ali o conforto de uma boa televisão. Você, quem sabe, agora está me assistindo pelo celular, você ter o seu celular, um celular de boa qualidade, para você poder ter recurso de assistir. Eu aqui agora estou gravando através desse aparelho celular. E ele tem o recurso de gravar. Se ele fosse muito antigo, muito ruim, ou já bem velho, ele não conseguiria fazer esse tipo de serviço. Então aqui Deus me deu condição de estar aqui gravando. E você que tem o seu veículo, Deus te capacitou a ter o seu veículo. Aí para sua esposa, a cozinha, a mulher gosta da cozinha bem arrumada, a geladeira bonitinha, os móveis bonitos, a casa bem arrumadinha. Só que para isso, irmãos, nós temos que trabalhar, temos que nos esforçar. Você ainda é jovem, você ainda tem condição de estudar, de fazer um curso, uma faculdade, faça. Não fique esperando cair do céu. Eu vou ficar aqui orando e Deus vai levantar alguém, uma pessoa rica, e vai me dar uma casa. Irmãos, não procede dessa maneira. Se Deus quiser fazer acontecer isso, Deus pode fazer. Mas isso não é de acordo com as Escrituras. Está escrito que nós devemos trabalhar com as nossas mãos. Nós devemos nos esforçar. Porque senão vai crescer o número de pessoas, ou vai começar a ter crentes aí encostados. Pessoas que vivem aí uma vida difícil porque não tem coragem de trabalhar, querem viver uma vida boa, mas não tem coragem de levantar, de trabalhar. Então nós temos que fazer a nossa parte, meus irmãos. E ali então nós vemos também que dentro das igrejas tem crescido esse tipo de ensinamento, meus irmãos, a respeito das campanhas, dos votos. E eu já estou seguindo para o término deste vídeo. E eu peço que os irmãos que queiram saber sobre dízimo,
tudo sobre o dízimo, os irmãos comentem aí nos comentários. Em um próximo vídeo eu estarei trazendo o ensinamento sobre dízimo. O que eu posso falar agora adiantado para os irmãos é: você sabia que o dízimo não é obrigatório e nem voluntário? Hoje não opera mais a lei do dízimo. Hoje não opera mais a lei do dízimo, meus irmãos. Hoje é apenas ofertas voluntárias. E você sabia que o devorador, a qual é ensinado pelos pregadores que usam Malaquias, o devorador não é demônio? Se você não sabia e quer saber mais sobre isso, num próximo vídeo eu posso estar trazendo esse ensinamento.